sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Agora vai lá para o versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus e disse: tomai isto e partilhai entre vós, pois não bebereis do vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que entre e por você, esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois de cear junto, tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Feche sua Bíblia, curva sua cabeça. Espírito Santo, Espírito que convence e fala aos nossos corações. Da mesma maneira que essa palavra, ela entrou dentro do meu coração, que possa, ó Deus, entrar, trabalhar na vida de cada um que entrou neste ambiente dessa noite. Toca-nos, ó Pai, mediante a unção que o Senhor quer que ela venha a ser derramada sobre a vida de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, na semana passada nós tratamos aqui sobre a Páscoa. O presbítero Vanilson, ele ministrou sobre a Páscoa. E hoje nós iremos falar sobre a Santa Ceia. O texto que nós lemos aqui, nós tratamos sobre 3 festas judaicas aqui: a Páscoa, a festa dos pães ázimos e também a Santa Ceia. Mas o que me chama a atenção no versículo 7, que nós lemos, é que a festa dos pães ázimos, ela só poderia acontecer depois da Páscoa. E essa festa começava um dia depois da Páscoa. E todos nós aprendemos aqui na semana passada qual o significado da palavra Páscoa, que quer dizer libertação, livramento. Quando o povo sai do Egito e sobre os umbrais das portas dos hebreus estava ali o sangue espergido, o sangue de um cordeiro, aonde o anjo da morte passou e não adentrou nos lares ou nas tendas ou nas casas dos hebreus, trazendo ali livramento. Agora, a festa dos pães ázimos quer dizer um ato de agradecer a Deus pelo livramento. Páscoa, saída. Pães ázimos, agradecimento. Santa Ceia, aliança. Eu posso dizer com muita clareza, não diminuindo nem o outro culto, que não é essa a minha intenção aqui. Todos os cultos são importantes, mas o culto de Santa Ceia, dentro da liturgia cristã, ele é o culto mais importante. O culto mais importante.
aonde eu e você deveríamos pensar e repensar antes de faltar o culto de Santa Ceia. Outrora, alguns anos atrás, não que eu seja antigo, quando se falava de Santa Ceia, eu tremia nas bases, porque colocaram um certo temor em nós, não é isso? Olha, culto de Santa Ceia. Se você brigou com o seu marido, você não pode tomar Santa Ceia. Se você fez isso, você pecou. E colocava em nós um certo... E com o passar dos anos eu fui entendendo que esse ato é para mim. Esse ato é para você. Pecadores, homens e mulheres que erram, esse ato é um ato nobre do cristianismo para o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Apóstolo Paulo traz uma passagem aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, que nós não devemos comer e beber indignamente. E quando você vai pesquisar ou entender o que é esse indigno, o que é comer e beber do pão e do cálice, quando se fala de estar indigno, é não discernir, é não valorizar o sacrifício de cruz, a morte de cruz. Muitas das vezes nós só relembramos da cruz, do sacrifício no feriado da Semana Santa. É onde a humanidade para relembrar. É onde aqueles que trabalham ficam assim: nossa, estou ansioso que vai vir o feriado aí de Semana Santa. E nós vamos ficar 3 dias em casa. Amém ou amém? Estou mentindo? 3 dias em casa. Feriado da Semana Santa caiu na sexta-feira. Eu estive conversando com uma professora aqui do ministério e fiquei triste com os dados que ela me passou. Ela fez uma pergunta dentro da sala de aula. Ela perguntou assim: quantas crianças aqui conhecem a Bíblia e podem me explicar sobre a Páscoa? Fiquei surpreso com a resposta de muitas crianças pequenas. Eu não sei o que é. O meu pai nunca me ensinou. A minha vida é celular e computador. Está ali. Foi a Regis, não é isso, Regis? Professora. E ela, quando me falou isso, o resumo de algumas crianças, de quantos anos, Regis? 8 anos de idade. Eu fiquei estarrecido com aquele resumo. Meu pai nunca me ensinou. E nós temos a oportunidade hoje de entender qual é a importância da Santa Ceia. Porque eu não devo faltar o culto de Santa Ceia. Qual é o propósito da Santa Ceia e de participar dela? Qual é o propósito da Santa Ceia e de participar dela? E o Espírito me trouxe algumas verdades sobre esse ato. E o primeiro ato que eu quero ensinar à igreja: qual é o propósito e por que eu não posso faltar o culto de Santa Ceia, ou por que eu preciso estar
Santa Ceia, em primeiro ponto eu quero que vocês gravem isso, que o culto de Santa Ceia é trazer à memória o sacrifício de Cristo por mim e por você. É onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo por mim e por você. E eu estou falando de trazer à memória da mesma maneira que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25: fazei isto em memória de mim. Alguns anos atrás, eu perdi o meu avô. Alguns anos depois, eu perdi a minha avó. Irmãos, confesso que as duas perdas trouxeram para mim muita dor. Muita dor. Porque passa um filme na nossa mente, da idade de menino até a idade de homem. Eu me via correndo na casa da minha avó, do meu avô. Eu me via como criança e passa um filme tão rápido, em questão de segundos, eu fui lá na minha infância e estava ali diante do caixão do meu avô. Uma dor que não tem como a gente explicar. E olha que eu sou neto, aqui tenho alguns filhos. E alguns dias depois veio também, o Senhor veio a recolher a minha avó da mesma maneira. Mas, com o passar do tempo, essa dor, ela se torna em saudade. E essa dor, ela se torna em lembrança. E eu estou falando de uma pessoa que não está entre nós, ela morreu. Eu ainda sinto saudades, mas eu não sinto aquela dor que eu senti nos primeiros dias. Mas fica uma saudade, fica as lembranças. Mas quando o apóstolo Paulo traz aqui, fazei isto em memória de mim, ele quer dizer, eu não estou falando de um sacrifício que morreu. Eu estou falando que vocês tragam a memória de um sacrifício que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E para ficar melhor, ele está entre nós. Então quando o apóstolo Paulo diz, fazei isso em memória de mim, ele está querendo nos ensinar que esse sacrifício é um sacrifício vivo, como se ele estivesse acontecendo agora. Esse sacrifício pudesse estar sendo entregue hoje. Quando se fala em sacrifícios vivos, é você trazer à memória esse sacrifício hoje, agora. Isso é um sacrifício vivo, trazer à memória aquilo que foi feito há 1000, 2000, milhares de anos atrás, mas como se ele estivesse acontecendo agora. Isso é trazer à memória um sacrifício vivo. E muitas das vezes nós só se lembramos desse sacrifício no culto de Santa Ceia. E esquecemos tudo que foi feito. Isso é trazer à memória. É um sacrifício vivo. Também porque eu devo participar da Santa Ceia. É reafirmar uma aliança com Cristo. Reafirmar uma aliança com Cristo. Eu me lembro de uma palavra que o pastor Giovanni trouxe aqui no templo sobre aliança. E
ele estava falando que um noivo, eu me lembro muito bem, que ele disse dessas, não sei se foi com essas palavras, que o noivo, antes de se casar, né, ele ia, se encontrava com a moça, não é isso mesmo? Depois ele voltava para sua casa para preparar lugar. Mas ele deixava alguns adornos, é isso mesmo, uma aliança, dependendo da riqueza da pessoa, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira. Talvez. E dentro da aliança estava escrito: tem um compromisso com você. Isso me chamou a atenção, eu gravo. E quando se fala Santa Ceia, aliança, o próprio Jesus nos instruiu dessa maneira: eu vou preparar lugar. E nós somos a noiva que estamos aguardando a volta do Messias, amém? E ele deixou para nós também uma aliança, um presente do céu, que é a presença do Espírito Santo. E compartilhou conosco dons espirituais que são presentes todos os dias. Por que eu devo participar da Santa Ceia? Porque eu tenho uma aliança com Cristo. E o texto que nós lemos aqui, ele foi bem claro em dizer: olha, eu ainda vou participar. Vamos ler? Quando chegou a hora, Jesus, em versículo 16, 14, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até cumpri-la no reino de Deus. Ele está preparando um lugar para a noiva. E ao preparar, existe uma expectativa do céu para nos encontrarmos lá. E a Bíblia diz que Ele, o próprio Deus, vai cear conosco e nós cearemos com Ele. Existe uma igreja que aguarda essa promessa se cumprir. Você pode aplaudir ao Senhor. Por que eu devo participar da Santa Ceia, ou do culto da Santa Ceia? É afirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo. É afirmar a minha comunhão. Outrora, pecou, errou, está fora. E o tempo vai se passando e nós vamos entendendo o processo. Quantas pessoas foram marcadas por termos chamado exclusão? Quantas pessoas hoje encontram-se desigrejadas? O termo desigrejar. A Bíblia nos ensina a nós andarmos em comunhão. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Um membro fora do corpo, ele morre. Porque eu devo participar da Santa Ceia? É porque eu entendo que eu preciso estar em comunhão com meu irmão. Eu preciso estar em comunhão com meu irmão. Se eu cortei o dedo, eu vou arrancar meu dedo fora e vou jogar ele fora? Não.
Se eu machuquei o meu braço, eu vou cortar o braço, vou jogar o braço fora? Igor, não. O que eu vou fazer com esse membro? Vou cuidar. Porque é membro, é corpo. E quando se trata de corpo, quando se trata de ser membro de um só corpo, a qual o cabeça é Cristo, eu preciso de você, e você precisa de mim. Eu não estou falando aqui de classe, que o pastor, porque é o presbítero ou o líder, de não. Nós somos um corpo, e cada um desempenha uma função nesse corpo. Todos que estão aqui são importantes dentro desse corpo. O diabo quer fazer com que você não se sinta útil dentro do corpo. O diabo quer te mutilar e fazer com que você viva uma vida fora do corpo. Mas eu tenho uma notícia para te dar: a vida fora do corpo, ela morre. Você consegue alguns dias, alguns meses, mas daqui a pouco você começa a sentir fraco, morre. E esse ato da Santa Ceia é nós entendemos que nós precisamos estar em comunhão com esse corpo. Precisamos estar unidos com esse corpo. Precisamos estar ligados nesse corpo. Então, por que eu não posso faltar ao culto de Santa Ceia? Porque eu entendo que é um momento de comunhão. Porque o pastor sempre está ligando: irmão, por que você não foi no culto de Santa Ceia? Irmão, por que você faltou ao culto? Porque como corpo, você faz falta. Você faz falta. Você faz falta. Como corpo, você faz falta. Entenda isso. Vida fora do corpo não vai durar muito, morre. Um membro fora do corpo, ele morre. E que essa noite eu e você venhamos a entender esses princípios. Princípios a quais o Senhor deixou a nós. Apóstolo Paulo traz esses ensinamentos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor e também nos ensinei. E foi um ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Coríntios, para que eu e você pudéssemos a ser municiados desse ato. Não desvalorize o irmão. Não desvalorize o cálice. Na Páscoa, primeiro se comia o pão, tomava-se o cálice e depois comia o pão. Agora na Santa Ceia o Senhor inverte a situação, e Ele primeiro come o pão e depois toma o cálice. E que essa noite eu e você venhamos a entender esses princípios. Dentro de alguns minutos, eu e você estaremos recebendo o pão e o cálice. Pastor Wellington, a Santa Ceia é para mim? Sim, é para você. Pastor, mas eu pequei, é para você. Pastor, mas eu estou fraco na fé, é para você. Pastor Wellington, mas você não sabe o que aconteceu comigo esse mês, essa semana? Irmão, é para você. O sacrifício de cruz não teve para
dos ricos, dos pobres, dos mais bonitos. O sacrifício de cruz foi para a humanidade. O sacrifício de cruz foi por mim e por você. O que pode te afastar do amor de Deus? O que pode te tirar dessa comunhão? O que pode te afastar dessa aliança? Nada pode te afastar. A Bíblia fala, querido, no livro de Números: se alguém, antes de participar da Santa Ceia, ele confessasse o seu pecado, confessasse, ele poderia participar. Porque é um ato de arrependimento. Ei, é um ato de arrependimento. Aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Agora, quando você está tendo a oportunidade de ceiar e não participar, é não discernir o sacrifício de cruz. Se o cálice passa para você, por você, e você diz não. Se o pão passa por você e você diz não, você está dizendo, não está discernindo o que foi feito por você. Quantos estão entendendo? Nada vai afastar você. Nada, nada. E é esse ato que nós iremos fazer agora. E é essa aliança, sacrifício vivo, como se ele estivesse se entregando por você agora. Agora. Mas eu bebi e se entregou por você agora. Ah, mas eu fumei, ele está se entregando por você agora. Ah, mas eu tive uma discussão calorosa, ele está se entregando por você agora. E nada pode te afastar desse ato. Pastores, por gentileza, ministério de louvor.